estruturas misteriosas como essas estão aparecendo no Mar da China. E poucas pessoas sabem realmente para que servem, mas quer saber por que elas estão ali? Bem, o motivo é assustador. O que você está vendo são plataformas móveis gigantes que se conectam umas às outras, formando uma ponte do tamanho de 7 campos de futebol americano. E a China já testou essas estruturas em águas reais. Elas podem descarregar centenas de veículos blindados e tanques de guerra diretamente na praia em questão de horas. E o que está por trás disso é ainda mais preocupante. Elas serão usadas para uma provável invasão no estilo da famosa invasão do dia D, mas, nesse caso, contra Taiwan. Para piorar, tem algo que está deixando toda a região em alerta. Pela primeira vez, um alto oficial americano disse que essa invasão pode estar muito próxima de acontecer. Esse oficial é Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, e suas palavras foram diretas e assustadoras. Uma invasão chinesa de Taiwan pode ser iminente, mas essas estruturas que você acabou de ver são apenas a ponta do iceberg, porque, na verdade, os sinais de que algo grande está para acontecer estão em todos os lugares. Desde 2021, a China mais que triplicou suas incursões aéreas sobre Taiwan. Em 2024, foram 3.615 voos militares, mais que o dobro do ano anterior. A pergunta não é mais se haverá conflito, mas quando. E para ter uma ideia da escala dessa intimidação, imagine 153 aviões militares circulando seu país em um único dia. Isso aconteceu em Taiwan em outubro de 2024, estabelecendo um novo recorde. E foi apenas mais um dia normal no Estreito de Taiwan. Durante um importante encontro militar em Singapura, Hegseth foi direto ao ponto. China seeks to intimidate you in your own waters. We've all seen the videos and pictures of water cannons and ship-to-ship collisions and illegal boardings at sea. We're also seeing the illegal seizing and militarizing of lands in the South China Sea. These actions reveal a lack of respect for neighbors, and they challenge sovereignty, freedom of navigation, and overflight. We are watching very closely China's destabilizing actions. Segundo ele, a China não está mais apenas construindo suas forças militares, agora está treinando ativamente para invadir Taiwan todos os dias. O alarme foi tão forte que ecoou pelo mundo inteiro. A resposta da capital chinesa, Pequim, veio imediatamente. O Ministério das Relações Exteriores chinês acusou Hegseth de tentar semear divisão na Ásia. Disseram que o discurso estava cheio de provocações e era factualmente impreciso. Até o vice-presidente da Universidade de Defesa Nacional da China acusou Hegseth diretamente de mentir. Mas os números contam uma história diferente. Vamos começar com o que realmente mudou nos últimos meses. Os exercícios militares chineses ao redor de Taiwan não são novidade, mas a escala e a frequência são alarmantes. Em abril de 2025, a China conduziu o exercício chamado Trovão do Estreito. Durante apenas 2 dias, mobilizou 135 aeronaves, 38 navios de guerra e 12 navios oficiais. Mas o mais preocupante foi a tática empregada. Pela primeira vez, eles ensaiaram uma estratégia conhecida como Tática do Repolho. Ela recebe esse nome porque é feita em camadas. Fazem um cerco interno a Taiwan e um círculo externo para impedir que forças estrangeiras venham ajudar. E aqui está um detalhe que poucos perceberam. A Guarda Costeira Chinesa, que tecnicamente é uma força de aplicação da lei, participou desses exercícios militares. Isso não é coincidência. É uma tática de zona cinzenta que torna muito mais difícil para outros países classificarem essas ações como atos de guerra. Apenas nos primeiros 2 meses de 2025, a China voou 739 aeronaves na zona de defesa aérea de Taiwan. Se esse ritmo continuar, vão superar facilmente as mais de 4.000 incursões, um novo recorde histórico.
Mas espera, fica ainda mais interessante. Só nos últimos meses, Taiwan detectou até 70 navios chineses navegando entre o Mar Amarelo e o Mar da China Meridional. Em um único dia, 19 de maio, 30 navios chineses sem identificação, sem documentação e sem portos registrados atravessaram o Estreito de Taiwan. Isso não é navegação normal, é assédio deliberado. Agora vem a parte que vai te surpreender. Existem 3 cenários principais que os especialistas consideram para um conflito, e invasão total não é o mais provável. O primeiro cenário é o bloqueio naval e aéreo. Este é considerado por muitos analistas militares como a opção mais provável a curto prazo. A China poderia implementar um bloqueio apresentando-o como uma operação de aplicação da lei ou uma quarentena. O objetivo seria estrangular economicamente Taiwan, cortando suas importações vitais. E aqui está um dado impressionante sobre a vulnerabilidade de Taiwan. A ilha importa 97% de sua energia. Suas reservas são alarmantemente baixas, cerca de 5 meses de petróleo, 1 mês de carvão e menos de 2 semanas de gás natural. Um bloqueio eficaz seria devastador. O segundo cenário envolve ataques com mísseis e bombardeamentos aéreos contra estruturas importantes do país. A China tem uma vasta gama de mísseis balísticos, incluindo os hipersônicos, capazes de atingir alvos a grandes distâncias. O objetivo seria destruir as defesas de Taiwan e abalar o moral da população. O terceiro cenário, e talvez o mais perigoso, é exatamente aquele para o qual essas plataformas misteriosas que você viu no início foram projetadas. A invasão anfíbia em grande escala. Invasão anfíbia significa um ataque pelo mar, onde soldados desembarcam em praias inimigas usando navios e embarcações especiais. A China tem investido pesadamente nesse tipo de ataque, incluindo grandes navios como o Tipo 75, capaz de transportar cerca de 30 helicópteros e quase 1000 tropas. Além disso, há também uma outra guerra que já está acontecendo nesse momento. Estou falando da guerra cibernética. Grupos de hackers chineses já se infiltraram em estruturas importantes dos Estados Unidos e Taiwan. O objetivo é ter a capacidade de causar interrupções significativas durante um conflito real. Enquanto isso, do outro lado do estreito, Taiwan não está parada. A ilha aumentou drasticamente seus gastos de defesa para 2,45% do produto interno bruto em 2025, totalizando cerca de 20,25 bilhões de dólares. O presidente Lai Ching-te já manifestou a intenção de elevar essa porcentagem para mais de 3%. Agora tem uma coisa bastante curiosa na forma como Taiwan vai responder caso seja invadida. Eles adotaram a chamada estratégia do porco-espinho. Este plano militar não tem o objetivo de igualar o poder militar chinês, afinal isso seria muito difícil para eles conseguirem. Eles preferem, na verdade, tornar uma invasão extremamente cara e difícil. A ideia é causar o máximo de danos possível às forças invasoras, criando múltiplas camadas de resistência e ganhando tempo para uma possível intervenção dos Estados Unidos. A estratégia inclui investimentos em defesas costeiras robustas, mísseis móveis difíceis de detectar, drones para vigilância e ataque e outras armas de baixo custo, mas alta eficácia. Taiwan agora consegue produzir cerca de 1000 mísseis anualmente, uma meta alcançada com 2 anos de antecedência. Um dos projetos mais ambiciosos é o programa de submarinos de fabricação própria. O primeiro submarino, o Hai-Kun, foi lançado em setembro de 2023. O plano prevê a construção de 7 submarinos avançados até 2038. Taiwan também modernizou sua força aérea. Os antigos caças F-16A e B estão sendo atualizados para a variante F-16 V, mais capaz. O país fez uma encomenda de 66 dessas novas aeronaves. Estes caças são considerados fundamentais para enfrentar os caças furtivos J-20 da China. Além disso, Taiwan
adquiriu 29 sistemas de foguetes HIMARS, que possuem alcance capaz de atingir alvos na província chinesa de Fujian, do outro lado do estreito. É a mesma arma que tem se mostrado extremamente eficaz na Ucrânia contra a Rússia. Só que tem uma coisa que poucos falam sobre Taiwan: eles estão enfrentando um problema sério. Há atrasos significativos nas entregas de armamento prometido pelos Estados Unidos, estimados em cerca de 19 bilhões de dólares. Estes atrasos, como você já deve imaginar, afetam sistemas essenciais e são uma fonte de preocupação para a preparação defensiva da ilha. Um outro detalhe importante que precisa ser dito é que este conflito não seria apenas regional. O mundo inteiro seria afetado, e de forma devastadora. Taiwan ocupa uma posição única na economia global como o centro de produção de semicondutores avançados. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a TSMC, sozinha detém mais de 50% do mercado global de produção de chips. Taiwan é responsável por mais de 90% da capacidade de fabricação dos chips mais sofisticados do mundo. Esta indústria contribui com 15% do PIB da ilha. Qualquer interrupção na produção de semicondutores em Taiwan enviaria ondas de choque por todas as indústrias que dependem destes componentes. Isso inclui eletrônicos de consumo, indústria automobilística, computação de alto desempenho, inteligência artificial e sistemas de defesa avançados. Especialistas estimam que seriam necessários investimentos de 350 bilhões de dólares e pelo menos 3 anos para tentar substituir a capacidade de produção atualmente concentrada em Taiwan. Em outras palavras, é praticamente impossível a curto prazo. Além dos semicondutores, o Estreito de Taiwan é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Cerca de 44% da frota global de navios porta-contêineres passou por essas águas em 2022. Uma interrupção desta rota vital afetaria drasticamente o comércio global. As estimativas econômicas de um conflito são assustadoras. Um bloqueio chinês a Taiwan poderia reduzir o PIB global em 2,7 trilhões de dólares apenas no primeiro ano. Uma guerra em grande escala poderia levar a uma queda de 5 a 10% no PIB global. Mas não pense que a China sairia ilesa disso. Eles sofreriam perdas econômicas massivas, com estimativas apontando para uma queda de 16,7% do seu PIB em caso de guerra. Sendo uma economia fortemente dependente de exportações, eles provavelmente enfrentariam fuga de investidores, desvalorização da moeda e ruptura de suas próprias cadeias de suprimentos. Agora, você já parou para pensar no cenário onde Taiwan fosse invadida? Quais países estariam dispostos a se envolver neste conflito? E deixa eu te falar, a resposta para essa pergunta varia drasticamente dependendo de quem você pergunta. Vamos começar por seu vizinho, o Japão. O país considera uma crise em Taiwan como uma ameaça direta à sua própria segurança. O ex-primeiro-ministro Shinzo Abe chegou a afirmar que uma crise em Taiwan é uma crise para o Japão. Isso faz sentido quando você considera que 5,5 trilhões de dólares em comércio passam pelo Estreito de Taiwan anualmente. A Austrália, através de sua parceria militar com os Estados Unidos, provavelmente participaria de qualquer ação militar americana numa situação de emergência em Taiwan. Espera-se que contribua com navios e aviões integrados em grupos de ataque liderados pelos americanos. Já a Coreia do Sul adota uma postura mais cautelosa. Eles parecem preocupados com a possibilidade dos recursos militares americanos serem retirados da Península Coreana e levados para Taiwan, criando um espaço vazio de segurança que a Coreia do Norte poderia explorar. Já a União Europeia reconhece Taiwan como um parceiro democrático importante e se opõe a qualquer mudança da situação atual pela força. No entanto, sua capacidade de enviar forças militares significativas para a região asiática é limitada. Enquanto isso, as avaliações dos especialistas sobre quando um conflito pode acontecer variam consideravelmente.
Hegseth fala em ameaça iminente, mas outros analistas apontam 2027 como o momento crítico. Um centro de pesquisa militar americano considera uma invasão improvável a curto prazo, mas prevê que o risco aumentará significativamente a partir de 2027. Outro instituto de estudos conduziu simulações que indicam que uma aliança entre Estados Unidos, Taiwan e Japão conseguiria derrotar uma invasão chinesa, mas a um custo extremamente elevado para todos os envolvidos. Já outros analistas têm dúvidas sobre quando essa guerra ocorreria. Eles argumentam que o Exército de Libertação Popular enfrenta problemas de corrupção e falta de experiência de combate que poderiam desencorajar uma aventura militar arriscada. Há relatos de que até 40% do tempo de treinamento no exército chinês pode ser dedicado à educação política, o que poderia prejudicar o desenvolvimento de habilidades puramente militares. Existem alegações de mísseis com problemas de combustível e outras deficiências que questionam a real preparação de combate. Mas não podemos ignorar que tudo o que está acontecendo em Taiwan nos últimos meses é preocupante. Há relatos de que a China continua com sua grande campanha de espionagem para se preparar para uma possível guerra na região. Grupos de hackers ligados ao governo chinês conduziram operações de longa duração contra entidades governamentais e militares em Taiwan e nos Estados Unidos. A estratégia chinesa pode estar calculando que não precisa de um cerco físico total se conseguir cortar eficazmente as ligações de Taiwan com o mundo exterior através de ataques cibernéticos e guerra eletrônica. Então fica a pergunta: será que Taiwan conseguirá resistir tempo suficiente para que a ajuda chegue? A estratégia do porco-espinho só funciona se Taiwan conseguir convencer os Estados Unidos a se envolverem diretamente. Durante seu discurso, Hegseth deixou claro que os Estados Unidos pretendem apoiar Taiwan e seus outros aliados na região asiática. Mas existe uma contradição preocupante. Apesar das declarações de apoio, os Estados Unidos recentemente retiraram recursos militares da região asiática para outras áreas do mundo. Por exemplo, enviaram um batalhão de mísseis Patriot da região asiática para o Oriente Médio, exigindo 73 aeronaves de carga militar para transportar o equipamento. E especialistas apontam que essa política americana de não deixar claro se vai intervir militarmente pode estar encorajando a China a testar os limites. Ao mesmo tempo, comentários anteriores do ex-presidente Trump questionando o valor estratégico de Taiwan criaram ainda mais dúvidas. Agora pare para pensar por um momento. O que está realmente em jogo aqui não é apenas sobre Taiwan. É sobre quem vai controlar as tecnologias que movem o mundo e as rotas comerciais mais importantes do planeta. A estratégia de Taiwan depende de ganhar tempo até a chegada de ajuda externa. Mas, se essa ajuda não vier ou vier tarde demais, a ilha estará sozinha contra a segunda maior potência militar do mundo. E isso mudaria completamente a ordem mundial que conhecemos hoje. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual cenário você acredita que é mais provável? Uma invasão militar direta, um bloqueio econômico prolongado? Ou você acha que no final tudo vai se resolver pela diplomacia? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas análises sobre os conflitos que estão moldando nosso mundo. Até a próxima!